Hoje eu vou aproveitar a festa de São Judas. Nós já estamos acostumados a saber quem é São Judas, mas eu queria falar um pouco desse lugar, eu queria falar um pouco desse espaço, que São Judas faz tanto parte como nós daqui. Mas do pouco que nós conhecemos da vida de São Judas, e pouco mesmo, uma vez, tem uma frase de São Judas no Evangelho, e no Evangelho de São João, que ele pergunta na última ceia para Jesus assim: Senhor, mas olha, quem é que vai, mas se o Senhor quer a salvação de todo mundo, por que o Senhor não se revelou a todos? E então Jesus ele faz uma pergunta muito inteligente, e Jesus dá uma resposta bem misteriosa, porque de alguma forma na vida, e Jesus não diz com essas palavras, mas é isso que ela quer dizer, nós precisamos fazer a experiência de chegar até Deus. Todo ser humano precisa fazer a experiência de chegar até Deus. Por isso que Jesus não vem, se apresenta e diz para você assim: olha, eu sou Deus, então pode vir me adorar. Isso é muito totalitário, isso é coisa de ditador. E nosso Deus não é um ditador. Nosso Deus ele age pelo amor, pelo amor. E essa é a única frase, a única palavra que nós temos desse homem no Evangelho. E o resto que nós temos são o que falam dele e a carta que ele mesmo escreveu e que está ali na palavra de Deus, entre as cartas católicas. Uma é de São Judas Tadeu, que provavelmente foi primo de Jesus, porque filho de Tiago. E a tradição não está na Bíblia, mas a tradição muito antiga, tem escritos antigos que dizem que Tiago era casado com uma irmã de Nossa Senhora, e por isso provavelmente era primo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi um dos seguidores fiéis. Há muitos que o confundem, e foi muito por tempo, nos primeiros tempos do cristianismo, confundido com o Judas traidor. Aliás, um nome que quase ninguém tem. Por exemplo, tem alguém aqui na igreja que chama Judas? Ninguém. Você não vai achar ninguém que se chama Judas aqui. E talvez, se você procurar na sua cabeça, você não conhece ninguém que se chama Judas. Não por causa desse, mas por causa do outro, do traidor. E Judas, naquele tempo, era tão comum que era como José hoje em dia. Um nome muito comum. E Judas significava graça, tanto que no grupo dos apóstolos tinha 2 Judas, de tanto que era comum dar esse nome, significava graça. Depois do ato de Judas Iscariotes, esse nome começou a significar desgraça. Então, ninguém coloca o nome de Judas por conta do outro, mas há muitos que se chamam Tadeu por causa dele, por causa do São Judas Tadeu. Ao invés de colocar Judas, aliás, em 2012, no Rio de Janeiro, um senhor foi ao cartório tentar registrar o seu filho com o nome de Judas, por causa do outro Judas Tadeu, e o dono do cartório convenceu ele a não colocar Judas, não, coloca Tadeu, senão seu filho vai sofrer muito na escola, por causa de uma outra história, de um outro Judas. Então o pouco que nós conhecemos deste homem é isso. E além disso, do que nos falam os dados da Escritura, nós conhecemos a ação de um santo na história. E é isso que eu queria falar para vocês. Nós estamos envolvidos numa idade moderna, num modernismo, e que muitas vezes as experiências de fé são apagadas. Poucas pessoas fazem experiência de fé. As nossas crianças e os filhos nascem sem experiências de fé. Aliás, elas crescem muitas vezes sem ter uma experiência autêntica de fé, porque de certa forma a escola vai colocando na cabeça deles que ter fé não é uma coisa boa. E por mais que você tente na sua casa dizer para o filho que fé é uma coisa boa, o mundo tenta tirar isso dele, perverter isso na cabeça dele. E por que faz isso? Justamente para as pessoas não terem fé. Então, às vezes, um ato de se chegar aqui diante de São Judas Tadeu e fazer uma oração e ser atendido nesta oração é simples. É simples. Mas o nosso povo, os nossos filhos,
têm deixado de fazer isso. Talvez muitos nunca fizeram. Nunca fizeram. Por quê? Porque tem dificuldade, sabe, de acreditar. Nós temos dificuldade de acreditar. Muita dificuldade. E isso caracteriza o nosso tempo. O nosso tempo é caracterizado pela dificuldade de acreditar no outro, de acreditar em Deus. Nós sempre estamos em crise, sempre com muita dificuldade de acreditar. Um dia um casal chegou aí e falou assim para mim assim: padre, queria contar uma história para você. Lembra, está enterrado aqui no fundo, um dos fundadores dessa obra, que é o Padre Gregório. Quem conheceu o Padre Gregório? Algumas pessoas conheceram o Padre Gregório, que bênção. E ele está enterrado ali no fundo, e era um homem muito santo. Sentava aqui, nesse lugar onde eu estou, formava uma fila daqui até a rua, de pessoas que vinham para o atendimento com ele todos os dias. Começava às 5 horas da manhã, os atendimentos de pessoas que vinham aqui, e às vezes vinham pessoas aqui com problemas seríssimos. Padre Gregório, a pessoa dizia ao Padre Gregório vinha aqui. Pode ver que na mão de Jesus, até uma marca, um desgaste, porque o Gregório colocava a mão aqui e dizia à pessoa o que ela precisava fazer. Esse casal chegou aqui e falou para mim assim: padre, há muito tempo atrás o nosso filho desapareceu. E foi dado como desaparecido, a polícia não foi mais atrás dele, foi dado como desaparecido, não tinha mais o que fazer. E nós viemos aqui e pedimos ao Padre Gregório que se ele tinha como saber onde estava o nosso filho. E aí o Padre Gregório pediu para eles assim: tem alguma coisa dele, uma roupa, alguma coisa? E eles tinham um pedacinho do cabelo do filho, porque tinham feito alguma coisa na escola, e ficou uma mecha de cabelo do filho, e trouxeram a mecha de cabelo do filho. O Padre Gregório pegou a mecha de cabelo, era um homem que tinha muitos dons, o Padre Gregório, pegou a mecha de cabelo e falou assim: filho, olha, eu tenho uma coisa ruim para te dizer. E eu vou contar uma história trágica mesmo, tem muitas histórias muito bonitas, mas eu escolhi a mais trágica para contar do Padre Gregório hoje. Mas enfim, é que essa história mexeu comigo. E ele disse para ela assim: filha, olha, seu menino infelizmente está morto, mas manda procurar nesse rio assim, lá em Curitiba, que vão achar o corpo dele. Daqui de São Paulo. Os pais disseram que como que pode uma coisa dessa? Mas enfim, ficaram incomodados com aquilo e tiveram que contratar bombeiros profissionais para procurar o menino nesse rio, o que todo mundo achava que era uma loucura, por isso eles tiveram que pagar, e pagaram na época e acharam o menino lá no rio, em Curitiba, e puderam fazer o velório do seu filho. Infelizmente uma história trágica, mas o padre não quer parar no trágico, na morte dos filhos, mas o padre quer parar no dado da fé, a sensibilidade da fé, de nós acreditarmos que coisas como essa podem acontecer, que coisas como essa, que Deus às vezes usa de pessoas como nós, como padres, falhos, fracos. Hoje veio uma mulher confessar comigo e disse assim: ai padre, eu fico tremendo porque, meu Deus, o que o senhor vai pensar de mim? E eu digo: filho, não vou pensar nada, vou pensar que é mais uma que nem eu, pecador igual eu. E isso é a beleza de Deus. A beleza da fé não está em nós pensarmos que existem pessoas que são maiores do que nós, mais santas do que nós, ou qualquer coisa desse tipo, mas pensar que Deus trabalha através de pessoas como este homem. São Judas não foi um São Pedro, São Judas não foi um São João, São Judas não foi um São Tiago, que ficaram com Jesus, e tem muito mais desses outros homens aí na palavra de Deus do que de São Judas, que é citado nesse evangelho que nós lemos, e depois com uma frase no evangelho de São João: mas é um homem que está próximo de Deus. E todo aquele que se faz próximo de Deus experimenta
essa graça e esses milagres na sua vida. E por isso hoje nessa igreja, vocês vêm aqui hoje, quanta gente no santuário aqui, em volta de nós, quantas pessoas estão aqui, simplesmente para quê? Para agradecer algo geralmente sobrenatural. Se você vai naquela fila de São Judas e começa a perguntar para as pessoas por que elas estão ali, todas elas porque pediram uma graça que sobrenaturalmente aconteceram na vida daquelas pessoas. E é uma pena que o nosso mundo olhe para isso como algo ridículo. É uma pena, porque quando nós começamos a tirar isso do nosso coração, nós começamos a perder a fé, perder a esperança. Ah não, padre, isso aí é coisa de gente doida. Isso aí é coisa de gente doida. Olha, então eu sou o primeiro na fila dos doidos. E tanto que São Judas já fez aqui, quantas coisas às vezes nós ficamos impressionados entre nós padres, de coisas que nós precisamos, rezamos a São Judas e no outro dia a coisa chega. Às vezes quando tem situações, porque nós somos uma obra filantrópica, ou seja, nós dependemos do que ganhamos para ajudar as crianças. E às vezes a gente fala assim, olha, não vai ter como. Eu lembro quando entrou a pandemia, não tinha chocolate. Todo ano você, quem está acostumado aqui do Instituto, todo ano traz o ovo de Páscoa para as crianças. Nós nunca tivemos problema com isso, porque vinha todo mundo aqui, trazia os ovos de Páscoa. Mais de 2.000 crianças entregavam os ovos de Páscoa. E eu lembro que na semana da Páscoa, eu e o Padre Cristiano conversávamos lá em casa e dizíamos assim, que pena, esse ano não tem chocolate, porque não tinha gente, não tinha como trazer, não tem chocolate para as crianças. E eu vim em São Judas e disse para São Judas, esse ano não tem chocolate para as crianças. No outro dia a Cacau Show chegou aqui e desceu um caminhão de chocolate. Teve para as crianças, teve para as famílias, tivemos para distribuir para 1.001 pessoas. E aí alguém pode dizer assim, é coincidência. Tudo bem, é a sua opinião. Eu digo para você que para mim é o poder da fé. E que você só vai sair de qualquer situação que você estiver na sua vida o dia que você começar a exercitar o poder da fé dentro de você. Porque às vezes nós ficamos enfiados em situações, nós ficamos procurando situações fora. Um médico, alguém que me deu uma palavra, uma macumbeira, não sei quem, alguém de fora que precisa dar uma palavra. E você se esquece de exercitar a fé que está dentro de você. Usar isso, a fé do teu coração, para alcançar coisas nesta vida. Não perca isso. Isso é a preciosidade da vida. Pode perceber, a ciência prova, quem tem fé, as pessoas que têm fé se recuperam muito mais rápido de pós-operatório. As pessoas que têm fé são muito mais fortes diante de doenças como depressão, síndrome do pânico. As pessoas que têm fé são mais felizes. Há pesquisas científicas que dizem isso todos os anos. As maiores universidades estudam isso. E sempre quem são as pessoas mais felizes? As pessoas que têm fé. A fé muda, a fé transforma. Só que nós estamos deixando que o mundo tire isso do nosso coração. Não deixe isso sair do seu coração. Tenha fé. Hoje você está aqui, peçamos a São Judas Tadeu, aquilo que você veio buscar, a graça do pedido que você quer para a tua vida. Fica de pé. No instante de silêncio, exercite a fé do teu coração. Há tantas situações dentro desta igreja. Há aqui situações de pessoas que estão desesperadas por causa que estão passando dificuldades financeiras familiares, estão passando crise no casamento. Pessoas que estão desanimadas, com depressão. Exercite a tua fé agora. Creia. Deus pode livrar-vos, se Ele quiser, Deus pode te livrar disso, ou te ajudar a enfrentar isso,
ou colocar alguém que possa te ajudar a enfrentar isso, alguma coisa, Deus vai te ajudar de qualquer forma. Dentro dos planos dele, Ele vai te ajudar. Peça a intercessão de São Judas. Talvez tem pessoas aqui que têm situações tão difíceis, duras na vida para carregar, que você olha assim para a situação ou para aquela pessoa e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Com essa pessoa, com essa situação? Talvez você não tenha saída. Talvez a melhor saída seja entregar nas mãos do Senhor, aceitar a sua cruz assim como Ele, e carregar a cruz. Peça a fé no teu coração, o dom da fé, o dom do amor, da esperança. Que São Judas te ajude a viver da melhor forma possível nesta vida. E reze comigo assim: São Judas, aqui estou e te peço a cura, o perdão, o amor, a paz. São Judas, guia e conforta a minha família. Amém. Você pode sentar e